Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 26 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 19. E Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. E ele posicionou forças em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia tomado. E o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi e não buscou os Baalins. Mas buscou o Senhor, Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor estabeleceu o reino de Israel na sua mão, e todo o Judá trazia a Josafá presentes. E ele tinha honra e riquezas em abundância. E o seu coração estava exaltado nos caminhos do Senhor. Ainda mais ele removeu os lugares altos e os bosques de Judá. Além disso, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes, a saber, o Ben-Ail, a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles enviou os levitas, a saber, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeroão. E eles ensinaram em Judá e tinham o livro da lei do Senhor consigo, e iam por todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. E o temor do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus também traziam presentes a Josafá e prata como tributo, e os árabes traziam-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E Josafá tornou-se muitíssimo grande, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E ele tinha muitos negócios nas cidades de Judá, e os homens de guerra, homens fortes e valentes, estavam em Jerusalém. E estes são os números deles de acordo com a casa dos seus pais. De Judá, os capitães de milhares, Adina, o chefe, e com ele 300.000 homens fortes e valentes. E ao seu lado estava o capitão Joanã, e com ele 280.000. E junto a ele estava Amazias, o filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao Senhor, e com ele 200.000 homens fortes e valentes. E de Benjamim, Eliada, um homem forte e valente, e com ele 200.000 homens armados com arco e escudo. E ao seu lado estava Josabade, e com ele 180.000 prontamente preparados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora, os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Segundo Crônicas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 34. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância, e uniu-se em parentesco com Acabe. E depois de alguns anos ele desceu até Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que ele tinha consigo, e o persuadiu a subir com ele até Ramote-Gileade. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo para Ramote-Gileade? E ele lhe respondeu: Eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Devemos nós ir a Ramote-Gileade para a batalha? Ou devo me refrear?
E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Todavia, Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem por quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá. E Josafá disse: não fale o rei assim. E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: buscai rapidamente Micaías, o filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, assentaram-se, cada qual em seu trono, usando as suas vestes, e eles se assentaram em um local vazio à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes empurrarás a Síria até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe até Ramote Gileade e prospera, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: eis que as palavras dos profetas declaram bem para o rei, seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. E Micaías disse: como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha, ou devemos nos refrear? E ele disse: subi e prosperai, e eles serão entregues nas vossas mãos. E o rei lhe disse: quantas vezes devo conjurar-te que não digas nada além da verdade para mim, em nome do Senhor? E ele disse: vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: estas não têm senhor, que retornem, portanto, cada homem à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: não te contei eu que ele não profetizaria o bem para mim, senão o mal? Novamente ele disse: portanto, ouvi a palavra do Senhor, e eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E uma falava dizendo, segundo esta maneira, e outro dizendo segundo aquela maneira. Então saiu ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor disse a ele: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: tu o persuadirás e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, o filho de Kenaaná, aproximou-se e feriu Micaías no maxilar, e disse: qual caminho seguiu o espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: eis que naquele dia verás, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dizei: assim diz o rei: colocai este indivíduo na prisão e alimentai-o com pão de aflição e com água de aflição, até que eu retorne em paz. E Micaías disse: se tu certamente retornares em paz, então não falou o Senhor por mim. E ele disse: escutai, vós todos do povo. Assim o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram até Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei e irei à batalha, mas põe tu as tuas vestes. Assim o rei de Israel se disfarçou e eles foram à batalha.
Porém, o rei da Síria havia ordenado aos capitães das carruagens que estavam com ele, dizendo: Não lutes com o pequeno, nem com o grande, mas tão somente com o rei de Israel. E sucedeu quando os capitães das carruagens viram Josafá, eles disseram: É o rei de Israel? Portanto, eles o cercaram para lutar. Mas Josafá clamou, e o Senhor o socorreu, e Deus moveu-os a se apartarem dele. Porque sucedeu que, quando os capitães das carruagens perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Em um certo momento, um homem atirou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça. Pelo que ele disse ao homem da sua carruagem: Vira a tua mão, para que possas me carregar para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia. Todavia o rei de Israel manteve-se de pé na sua carruagem contra os sírios até o anoitecer, e por volta da hora do sol se pôr, ele morreu. Romanos capítulo 9, do versículo 25 ao 33. Assim como ele também diz em Oséias: Eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a quem não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor, Sabaoth, não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça? Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmos capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9. Ao músico-chefe, Salmo de Davi.
O Senhor te ouça no dia da dificuldade. O nome do Deus de Jacó te defenda. Envia-te socorro do santuário e te fortaleça desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite tua oferta queimada. Selá. Conceda-te de acordo com o teu próprio coração e cumpra todo o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome de nosso Deus fincaremos nossas bandeiras, que o Senhor cumpra todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos de pé. Salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando chamarmos. Provérbios, capítulo 20, do versículo 2 e 3. O temor do rei é como o rugido de um leão. Quem quer que o provoque a raiva peca contra a sua própria alma. É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas todo tolo é intrometido. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo. Fortaleça sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus o abençoe.